me veio à memória uma pregação que eu escutei há muito tempo atrás, né, em outro país que eu morei fora, e eu vim com aquilo lá desde aquele dia e até fiz o esboço, tudo certinho, conversei com o senhor, mas eu decidi, e através de Deus, né, do Espírito Santo, falar o que eu estou vivendo nesse momento. Então, como o pastor Rodrigo teve a visão de avivamento, eu acho que é o momento, né? O avivamento como igreja, como pessoalmente, né? A vida de cada um. E é isso aí, a gente está vivendo momentos, né? Difíceis, né? No nosso país, no mundo. E o avivamento veio, pastor, né? A gente está participando hoje, essa madrugada a gente participou a última madrugada, né? De vigília, oração. Pela graça de Deus, consegui vir os 5 dias, né? Estive presente, graças a Deus. E Deus tem falado no meu coração. E o versículo que eu trago para a igreja é um versículo também que eu gosto bastante, que está em Jeremias 29, 13. Tem essa versão, que é vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Bom, esse versículo sempre falou comigo e é isso que um recado para a igreja, né? Que a gente possa buscar o Senhor de todo o coração. Os jovens, a alegria que eles têm, a disposição, né? E outra palavra também, uma palavra que me chamou a atenção nessa minha caminhada, é a palavra amalgamado. Amalgamado, o que que é? Tem a ver com avivamento, né? Com união, com a massa de pão, por exemplo. A massa de pão tem todos os ingredientes, né? A farinha, a água, a levedura e tal. Quando se junta, se junta tudo, né? Amassado ali, ela fica amalgamada. Então aquilo ali não se desfaz mais, entendeu? É uma coisa só, ela tá junta, né? E é isso que Deus quer para nós, né? Como igreja, estar sempre juntos, unidos, um ajudando o outro, né? Trazendo ver a necessidade do próximo, né? Os jovens, né? Digamos assim, tantas propostas que eles recebem, né? No dia a dia, né? Como jovens, então estarem atentos, né? Para falar ou não, né? Se posicionar e, se for o caso, se abrir em casa, né? Com o pai, com a mãe, para que Deus possa usar a vida dos pais para ser os pais ser os principais, né? Acolhedores das demandas, né? Como eu posso dizer, do que eles vivem no dia a dia, né? Os pais ser aquele primeiro local para os jovens desabafar, né? As dificuldades. Amém, igreja? Então, bem-vindos aos jovens. Tem vários jovens aqui que eu não conheço, né? Sejam bem-vindos. E hoje Deus vai falar dos nossos corações. Vocês ficam à vontade, a gente vai orar agora. Quem quiser ficar de pé, ajoelhar, a gente vai estar. Amém, Senhor. Papai do céu, em nome do Senhor Jesus, Pai, viemos diante de Ti, Pai. Pedir, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, como verdadeiros adoradores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coração, Senhor Deus, podemos estar com os corações abertos, Senhor Deus, cativos a Ti, a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe cada filho, Pai. Aqui representando, Senhor Deus, suas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha abençoá-los, Pai. Venha trazer a Tua palavra, Senhor Deus, o Teu aconchego, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus, na vida deles, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, as pessoas que aqui estão, Pai. Teu poder,
Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Deus. Amém. Eu rapidamente também quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Aquele que quiser abrir, está em Jeremias. Jeremias capítulo 1. Rapidamente. Quem trouxe seu aplicativo, a sua Bíblia, fica à vontade. Jeremias, ele era um jovem. Ele era um jovem, né? E o Senhor falou com ele. Amém? Está escrito assim, Jeremias 1:4. A palavra de Yahweh chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui, ó Eterno, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Então Jeremias, ele era um jovem. Tem jovem aqui hoje? Amém? Jeremias era jovem. E ele ouviu a voz do Senhor convocando ele: ei, Jeremias, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. O Senhor, ele já te conhecia antes de você ser gerado no ventre materno. Em Efésios 1:4 está escrito que o Senhor nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Eclesiastes 3:11 está escrito que Deus formoso fez tudo apropriado ao seu tempo e colocou no coração do homem a eternidade. Contudo, o ser humano ele não consegue compreender o que o Senhor já fez desde o início até o fim. Ei, jovem, o Senhor te conhece. Antes de você vir a esse mundo, Ele já te conhecia e Ele te escolheu para você estar aqui hoje. Amém? Eu quero convidar a equipe de louvor a estar louvando ao Senhor. Vamos louvar, igreja! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo.
Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Whoa, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Quem aqui é livre em Jesus, amém? Você é livre para correr, você é livre para dançar, livre para viver por ti, Jesus. Essa música, deixa a música te guiar, para você correr aqui neste lugar, aqui, pular neste lugar, dançar para Jesus. Você é livre em Jesus para fazer tudo isso, porque Deus é alegria, Deus é amor, Deus é poderoso, amém? Vamos então louvar ao Senhor com essa canção. Você é livre, fala, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, em Jesus, amém.
Os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Livre pra quem, hein? Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre,
a nossa vida, adolescência, juventude, passamos por muitas questões, muitos questionamentos. Quem sou eu? De onde que eu vim? Quem eu sou? Deus existe? Por que essas coisas acontecem comigo? Mas quando você começa a olhar o sol, o céu, o mar, você sabe, Deus falou, eu fiz para você, eu fiz para você, eu fiz para você. Deus, Ele está em todo lugar, toda a natureza, tudo isso Ele fez para você. Ele fala que você é importante para Deus, você é fruto do sonho de Deus. Lá na eternidade, Deus um dia sonhou com você. Está escrito que Deus, Ele preparou uma história maravilhosa para você. E às vezes a gente não está no roteiro de Deus, estamos vivendo nossas histórias, e a nossa história muitas vezes tem tristeza, dor. E Deus te convida a viver as histórias que Ele tem para você. Por isso que nessa música fala que você é fruto do sonho de Deus. Amém. Você me pergunta quem sou. Onde estou? Pra onde vou? Sou nascido de Deus. Estou no centro de tua vontade. O vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu, sou eu. Em muitas coisas você acreditou. Viveu num mundo de ilusões. Depositou tua fé em homens que não podem responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você, foram feitos pra você, pra você, pra você. Pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com amor.
e espírito. É luz de vida com o Criador. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Você é fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Sou nascido de Deus. Eu sou fruto de sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Eu sou fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Aleluia, você é fruto do sonho de Deus. Neste momento do louvor, Deus deseja agora que quem já é da casa aqui possa orar com você, Tim, com você, jovem. Ele vai orar com você e declarar que você é fruto do sonho de Deus. Neste momento de oração, onde quem é da casa aqui vai orar por você, vai te dar um abraço, vai falar: você é fruto do sonho de você, não é um erro do seu pai, da sua mãe. Deus tem um plano na sua vida.
Louvado seja o nome de Jesus. Queremos te agradecer, Jesus. Tu és amor, tu és maravilhoso, tu és poderoso, Jesus. Te louvamos em teu nome, Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Poderia sentar um minutinho. Amém, igreja. Vocês estão bem? Tá frio, né? Tá frio. Mas você tá feliz? Amém. Sabe, eu não sei se você nasceu na igreja, se você passou por esse processo de sair do mundo e entregar sua vida a Jesus, mas às vezes eu lembro dos meus processos que eu vivi até chegar aqui. E quando eu lembro desses processos, eu sempre lembro do Teen Street de 2024, temporada de verão. Talvez você já ouviu do Teen Street e alguns já foram também. Eu digo isso porque foi lá que eu tomei realmente a decisão de entregar minha vida a Jesus. E foi um dia em que eu tive uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. Ao ponto de eu estar sentado na calçada da faculdade, que, né, esse Teen Street é numa faculdade bem grande, por sinal. E eu fiquei sentado lá e eu falei, cara, eu não posso mais ficar em cima do muro. Não dá mais. Ainda mais com a experiência que eu tive com o Espírito Santo. Eu pensei assim, ou é 880. E sabe o que eu fiz com esse pensamento? Eu mirei logo no 80. Então eu excluí minhas playlists de música que eu ouvia, do mundão. Cortei certas amizades que eu vi que, cara, não ia pra frente. Cortei rolês. Cortei. Abandonei aquilo. Falei, cara, não dá mais. E a partir dali algo novo começou. Não foi somente uma atitude de renúncia e deixar tudo isso. Talvez para você foi algo meio radical, né? Mas ali começou um passo de crescimento. Foi um passo de crescimento ali. E algo novo estava começando. Uma fase nova na minha vida. E também foi assim com o povo de Israel, que teve esse contato com o Senhor e foi liberto por Ele. E que estaria para viver uma nova fase em suas vidas, assim saindo do Egito e passando pelo deserto até chegar na terra prometida, né? Quero deixar claro que essa palavra é sobre você buscar o Senhor de uma forma mais profunda, de você querer viver algo diferente, de você realmente bater no peito e falar assim, eu quero viver isso com Deus. E se você gosta de anotar palavras, né, por títulos, essa palavra se chama Onde há sol e areia, ali terá crescimento. Eu vou tratar de 5 livros aqui. Ou melhor, 4 mais 1. Israel, o que é o 4 mais 1? Número 4 seria o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o número 1 é Josué. E por que vai ser tratado dessa forma? Porque se você notar, o povo de Israel que está em Êxodo não é o mesmo povo que está em Josué. Não é. Eles passaram por vários processos de crescimento e eles mudaram muito. Então, né, a gente vai tratar dessa forma. E Josué é como fosse o resultado final, digamos, desses processos. E se você está anotando, estava anotando essa palavra e veio isso. Parece algo simples, mas é como fosse, digamos assim, uma equação, né? Escreve crescimento e do lado Êxodo mais Levítico mais Deuteronômio mais Êxodo igual a Josué. Bom, o primeiro livro que eu quero tratar com vocês é Êxodo. O livro de Êxodo, a palavra Êxodo quer dizer saída. E é o livro que mostra o primeiro contato de um povo escravo com o Deus verdadeiro, já que o Senhor não era igual aos deuses que eles serviam no Egito. Como está escrito em Salmos 135, do 15 ao 17. Que, né, a gente observa que Deus não é feito pela mão de homens. Ou seja, Deus fala, Deus age, Deus vê, Deus também sente, Deus tem sentimentos.
E é o primeiro contato de pessoas escravas com a mente e ações de um escravo com o Deus que promove a liberdade, como está em Gálatas 5, versículo 1, onde fala que Jesus nos libertou e que de fato nós somos livres, e por isso devemos ser firmes para não voltarmos à escravidão. E que promove em suas vidas também um novo tempo, algo novo, como está em Jeremias. Vocês não precisam abrir, mas está em Jeremias 29:11, que diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Amém. Neste livro é tratado os acontecimentos no meio do povo de Israel, a aproximação do Senhor, né, com eles, e a demonstração do seu desejo para eles também. E esse livro é marcado por momentos que você conhece, como os 10 mandamentos, né, que são as ordens do Senhor para eles, o maná, a codorna, você sabe. Eles também atravessando o Mar Vermelho. E o versículo-chave está em Êxodo 3, do versículo 1 ao 12. Bom, a gente está vendo um momento onde que a gente está falando de Moisés agora. Moisés estava passeando, digamos assim, com as cabras e com as ovelhas do seu sogro, Jetro. E ele decidiu falar, não, hoje eu vou para um outro caminho, hoje eu vou perto ali do deserto, perto ali do Monte Sinai. Ele decidiu ir. Chegando lá, foi indo. Teve um momento que um anjo se apareceu, digamos assim, né, na frente dele, com uma chama, no meio de uma sarça, ou talvez na sua versão tá com uma moita. E ele ficou curioso, né? Pô, como assim? O fogo tá ali, tá na moita, tá na sarça, não tá pegando fogo, não tá se consumindo? Vou lá ver. E ele foi. Chegando lá, o Senhor falou com ele, né? Moisés, Moisés. Ele falou, opa, tô aqui. E a partir daí, o Senhor começa a falar com Moisés. E o Senhor fala que ele estava vendo a situação do povo de Israel. E estava vendo o sofrimento deles. E que seria Moisés que iria libertar o povo. E o versículo base é o 11 e o 12, que diz assim: Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus respondeu, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Isto será uma prova de que eu o enviei. O ponto é que se estamos sendo chamados por Deus para fazer algo, ou se queremos viver algo diferente em nossas vidas, como por exemplo, você que é adolescente, teen, não sei, talvez mais próximo dos seus pais, a conversar mais com os seus pais, um relacionamento melhor mais com os seus pais, ou de não fofocar mais, de não falar mais palavrão. Bom, para isso nós precisamos depender mais e olhar mais para o Senhor do que o nosso próprio eu. Porque somente Ele que vai te ajudar nesse processo. Às vezes você olha mais para a sua dificuldade de falar em público, para às vezes você ser mais introvertido que o seu amigo que é mais extrovertido. Ou talvez também uma coisa que você ainda não sabe fazer, você tem dificuldade. Mas sabe o que isso tem em comum, todas essas dificuldades? É que tem uma solução. E é que quando você apresenta todas essas dificuldades ao Senhor, é Ele que te ajuda a vencer esses desafios. Mas é claro, você tem essa participação, né, desses processos. Mas eu e você, nós precisamos confiar e depender muito mais em quem está do nosso lado, que é o Senhor, que é aquele que começou uma obra em você, começou algo novo em você, e que vai estar completo até o dia do Senhor Jesus. Amém? E é por isso que às vezes Deus precisa tratar com um fogo no nosso caráter. Ele precisa queimar, precisa consumir aquilo que já deu. Já deu da inveja, já deu do seu ódio guardado. Precisa queimar isso, para você viver algo novo. Porque só assim você vai notar que fala, caramba, realmente eu necessito do Senhor.
eu dependo dele. Então, o primeiro ponto é: dependa de Deus. Já o segundo livro é Levítico. Bom, Levítico é uma palavra que se refere aos levitas, que é da tribo de Levi, que eram as pessoas responsáveis, né, por realizar a função sacerdotal do povo. E durante esse livro, a gente observa a comunicação de Deus com Moisés, que era o responsável, né, o líder, por falar ao povo sobre as leis, os mandamentos, os sacrifícios que o povo deveria oferecer ao Senhor, festas religiosas também. E nesse livro a gente pode ver como Deus nos chama para sermos fiéis a Ele, assim cumprindo e obedecendo a sua palavra. Agora dá um pulinho em Levítico 10, do versículo 1 ao 3. Bom, a gente está vendo Nadab e Abiú, que eram, né, os filhos de Arão. Eles cometeram um erro, eles pecaram, eles desobedeceram. Porque, se você for analisar, eles pegaram, cada um queimador de incenso, colocaram o incenso dentro e puseram fogo e apresentaram ao Senhor como uma oferta. Mas não era para fazer isso. Não era dessa forma que era para ser feito. Porque na lei do Senhor estava como ordem, né? Era outra coisa. Não era dessa forma que eles deviam ter apresentado. E é por isso que o Senhor não aceitou a oferta. E daí no versículo 2 diz assim: de repente saiu fogo da presença do Deus eterno e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isto o que Deus eterno quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. E o ponto-chave aqui nós precisamos ser mais fiéis a Ele, sobre sermos fiéis a Deus. Porque Nadab e Abiú morreram pois não fizeram como estava na lei de Deus. A fidelidade é quando nós somos dignos, nós somos merecedores de confiança, sendo essa pessoa que cumpre as promessas e tem atitudes que são corretas, certas e consistentes. E a fidelidade a Deus é ser aquele que obedece às suas palavras, cumprindo aquilo que Ele ordena e tendo um temor por Ele. E esse temor é sobre respeito, é respeitar Ele, é querer agradá-lo. Ou seja, para estarmos com Ele, permanecendo com o Senhor, é preciso dessa fidelidade, desse comprometimento no relacionamento com Ele. É de você bater no peito e falar: Senhor, eu confesso que eu estou vivendo essa fase e está muito difícil. Eu sei que no meu colégio, meus amigos xingam, falam várias besteiras, mas na sua palavra diz que eu não preciso ficar falando palavras vãs. Isso é pecado. Eu não preciso ficar seguindo o que os meus amigos estão fazendo. Eu não preciso ir na onda deles. Não preciso. Não preciso ir nessa onda de: não, tá tudo bem você ficar. Tá tudo bem você beijar. Tá tudo bem. Não vai nessa. Não vai nessa. Prefira estar com o Senhor, um relacionamento com o Senhor. E, para finalizar, e também ser fiel nos seus conflitos e perdas também. Como que está no versículo 6 e 7, onde Arão e seus filhos Eleazar e Itamar receberam uma ordem, né, de não ficarem de luto por causa da morte de Nadab e Abiú, que eram da família também, por causa que eles estavam ao serviço do Senhor na tenda sagrada. Ou seja, fidelidade à palavra do Senhor até o final. Até o final. Nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então, o segundo ponto, seja fiel a Deus e a sua palavra. Agora, em Números, se você quiser, você pode abrir em Números 13, do versículo 1 ao 33. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre Números. Ele se chama assim por causa das duas contagens do povo. A primeira é feita quando os israelitas saíram do Egito, e a segunda contagem, que é feita 40 anos mais tarde, que é bem antes de entrar na terra de Canaã. Durante essas contagens, o povo chegou até uma região chamada Cades Barneia, mas eles não puderam passar por ali, né, para chegar na terra prometida. E por isso eles passaram por muitos anos naquela região, e só depois eles foram para uma outra região. E assim uma parte ficou ali, e outra se preparou para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. E é nesse livro a gente pode analisar certas revoltas do povo contra Deus e Moisés, sobre a espionagem da terra de Canaã, o medo
e o desânimo do povo desânimo do povo em meio às dificuldades e as ordens dos senhores sobre as ofertas. Em Números 13, do versículo 1 ao 33, a gente está observando a espionagem. É o momento onde que o Senhor está falando, Moisés, manda líderes de cada tribo para ir lá ver a terra. E Moisés foi lá e obedeceu. E um desses 12 estava Josué e Caleb. Você já ouviu, talvez, o capítulo 13. E falaram, vão e tragam um relatório da terra. E eles foram. Quando eles voltaram, eles falaram, nossa, realmente, a terra é rica. A terra é boa. Ainda até trouxeram frutos. Mas lá tem gigantes. Lá tem muralhas. Lá tem pessoas que são mais altas. Se você for ver no versículo 27. São fortes, perdão. Lá as pessoas são fortes, as cidades são muito grandes e tem muralhas. E aí o povo começou a reclamar. Começou a reclamar contra Moisés. Mas o Caleb chegou assim, não, já deu. Não vai ser assim. A gente vai vencer, a gente vai conquistar a terra já é nossa. É nossa. Só que o povo falou, não, irmão, você não entendeu. A gente não vai conseguir, cara. Você viu a terra? Você viu quem estava lá? Não vai arredar. E a partir daí, começou falsas notícias no meio do povo. Então começaram a falar que a terra não dava fruto suficiente para os moradores. Tem uma parte que vocês vão ver, onde que ele fala assim, perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E o ponto é que em meio às mentiras e às dificuldades do dia a dia, é necessário se posicionar para crescer e para passar para uma próxima fase que o Senhor quer que você viva. E como Caleb, que ele se posicionou em meio à covardia dos líderes. O posicionamento do Caleb naquele tempo, olha que eu estou falando de Números 13. O posicionamento de Caleb naquele tempo fez ele ser abençoado em Josué. Capítulo 14, você não precisa abrir, mas eu quero ler para você, porque é bem interessante essa parte. Versículo 6 ao 9. É o momento onde que Caleb está conversando com Moisés. Ele diz assim, você sabe que o Deus Eterno disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Deus Eterno, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam um medo no meio do povo. Mas eu obedeci fielmente ao Eterno, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa. Caleb, você obedeceu fielmente ao Eterno, o meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Amém. O seu posicionamento hoje pode mudar o seu amanhã. Pode mudar o seu amanhã. O seu posicionamento no seu colégio, talvez se você já trabalha, aqueles que já trabalham, na sua família, na sua faculdade. O seu posicionamento hoje de ir lá falar de Jesus para alguém pode sim salvar uma vida. De você tomar coragem, de você ir lá, estar no meio de numa roda de amigos e você falar de Jesus. Alguém pode falar, eu quero conhecer Jesus. Eu quero entender sobre a salvação. O seu posicionamento em orar pelos seus pais, pelo seu Brasil, por Foz do Iguaçu, pelas pessoas que você sabe que, se o Senhor voltar hoje, infelizmente, elas não vão com o Senhor. O seu posicionamento hoje, de orar, de você entrar no seu quarto, fechar a porta, e você falar com o Senhor, pode sim mudar o amanhã na vida dessa pessoa. E o seu posicionamento de não ser influenciado por certas amizades e de rejeitar essas ideias que o mundo quer te oferecer. Porque o que o mundo quer te oferecer é muito barato. É muito barato. É muito barato comparado com aquilo que Deus tem pra você. Comparado, cara, me desculpa, mas se você
talvez entrou aqui com alguma visão sobre alguma ideia que o mundo te ofereceu, isso não chega aos pés do que o Senhor tem para você. E essas ideias que querem te oferecer uma identidade falsa. Como que, tá tudo bem homem se vestir que nem mulher. Tá tudo bem. Tá tudo bem se mulher se vestir que nem homem. Pô, Israel, toda forma de amor importa, cara. Tamo junto, é isso. E isso é mentira. Isso é uma ideia mentirosa. Somente o amor do Pai que importa para nós. E nada mais. Nós sabemos disso. Mas tem pessoas lá fora que não acham isso. Estão cegas. Até porque esse é um caráter do Senhor, como que está escrito em 1 João 4, 7 e 8. No versículo 8, no finalzinho, fala que Deus é amor. E fazendo isso, você se posicionando em meio a essas ideias que o mundo quer te oferecer, você vai estar mais perto do Pai e sendo mais parecido com Jesus. E é por isso que a sua atitude é necessária para que você viva algo novo, uma fase nova. Na sua escola, na família, no seu trabalho, no meio de seus amigos. Então o terceiro ponto é, o posicionamento é necessário. Agora o último livro, Deuteronômio. O último livro. Nesse livro possui alguns discursos que Moisés fez para o povo quando estavam na terra de Moabe. E depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto, os israelitas estavam prontos para atravessar o Jordão. E assim tomaram posse da terra de Canaã. E esses discursos, Moisés fez o povo lembrar do que Deus fez durante os 40 anos, né? Que foi o Senhor que livrou eles da escravidão, que pelo deserto o Senhor estaria levando eles para a terra prometida. E sobre amar e adorar ao Senhor e obedecer às suas leis e mandamentos. E a palavra-chave está em Deuteronômio 3, versículo 3. Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 ao 28. Esse é um momento onde que, se você meditar um pouco e observar, parece que é Moisés tendo um momento com o Senhor. É intimidade. Moisés está falando com o Senhor e ele fala, Senhor, sou seu servo, estou aqui. Eu vi as grandes coisas que o Senhor fez em nosso meio. E tem um momento que ele fala assim, mas permita que eu veja a terra. Permita. Deixa eu ver. E a gente vê esse momento e tem até uma parte que ele fala assim, mas por causa de vocês o Eterno está virado comigo e não atendeu o meu pedido. Ele tá tratando do povo por causa das reclamações. O ponto é que independente do que possa acontecer, obedecerei até o fim. Porque infelizmente Moisés não entrou na terra prometida porque ele bateu na rocha. Não era para bater na rocha, era para dar ordem. O Senhor falou isso, dá ordem. E quando você analisa e medita em Números 20, eu estou em Deuteronômio, mas em Números também está falando um pouco de Moisés. Capítulo 20, do 1 ao 12, você meditando te faz entender que Moisés fala de uma forma que ele está estressado, né? Com raiva por causa que o povo estava reclamando, estavam com sede. Em Deuteronômio, como eu disse, capítulo 3, do versículo 23 ao 28, eu quero trazer 2 pontos. O primeiro ponto é que nós devemos obedecer ao Senhor no dia ruim ou no dia bom. No dia que você não está bem humorado, como que estava Moisés, talvez. Ou no dia que você está bem feliz. No dia que você está cheio de compromissos também. Ou seja, as ordens do Senhor têm que estar acima do que você está vivendo. Ou passando. E se você não obedecer aquilo que o Senhor te ordenou, você corre um risco de não receber aquilo que Ele te prometeu. Aquilo que Ele falou para você. Como, por exemplo, de não respeitar pai e mãe. Você não pondo isso em prática, se você for ver nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam longos. Essa é uma promessa.
E outro assunto, outro ponto, é sobre também você não perdoar as pessoas que te ofenderam. Porque se você não fazer isso, o Senhor também não vai perdoar você. Isso está na palavra. E eu quero trazer uma outra visão a respeito de perdão. Eu sei que às vezes perdoar não é tão fácil. Às vezes não é tão fácil. Mas eu quero te dizer, jovem, não guarda isso para você. Uma das coisas que eu tenho aprendido com minha mãe é não guarda o veneno. Às vezes você passou por certas situações, pessoas que te ofenderam, xingaram você, falaram mal, fofocaram. Essa pessoa é assim. E é tudo mentira. E te ofendeu. E você ficou sabendo. E o que eu quero te trazer é, se essa situação acontecer, vai lá e fala com essa pessoa. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas não fique com isso guardado dentro de você. Esse ressentimento. Esse ódio, essa tristeza. O que vai adiantar você guardar isso? O que o Senhor quer é que você viva é sentimentos melhores. Amém? De paz, felicidade, amor, alegria, também de mansidão. E é isso. Eu sei que aqui tem jovens também. Às vezes acontece, às vezes de você discutir com seus pais, você brigar com seus pais, e às vezes o seu pai falar algo que você não gostou. Quando essa situação acontecer, fala com eles. Senta na mesa e fala, eu queria falar com vocês a respeito dessa situação que aconteceu. Ou às vezes, os seus pais vão notar que, opa, acho que eu errei com ele. Eu falei algo que deixou ele triste. Então eu vou lá falar com ele. E quando isso acontecer, perdoe. Perdoe a ofensa. Você não precisa guardar isso dentro de você. Você não precisa. Não precisa. Amém? Então, o quarto ponto é obediência vale mais. Assim, chegando ao fim, o último livro é Josué. Em Josué nós podemos observar um povo totalmente diferente, como eu disse. Com uma mentalidade de povo de Deus e não com uma mentalidade de escravo. É um povo que estava mais obediente do que antes e que, por passo a passo, eles estavam chegando mais perto daquilo que já era deles, a terra prometida. Nos capítulos nós vemos sobre as divisões de terras para cada tribo, as batalhas e vitórias do Senhor encorajando Josué. Nos primeiros capítulos você vai notar isso, porque nessa nova fase dele ser líder de pecado e de uma nova postura do povo. E analisando esse último livro, nós podemos ver esses pontos sendo cumpridos somente em Josué. Por causa de durante esses 4 livros, como eu disse, o 4 mais 1, a gente observa que Moisés, Josué e o povo estavam sendo moldados. Aos poucos estavam sendo transformados pelo Senhor. E aos poucos eles foram moldados a serem um povo que confia no Senhor, que é mais fiel a Ele, que é mais dependente dEle, que se posiciona em meio às batalhas e dificuldades no meio do povo e que obedece às suas palavras. Amém? E a conclusão que eu quero trazer para nós, para nossa vida, é que cada ponto que foi falado aqui sobre os livros, nós vemos que para esse povo chegar até onde eles chegaram, eles passaram por um processo. Eles passaram por um processo, porque eles saíram do Egito. Era uma nova realidade. Então, era um processo de rejeitar o pecado, um processo de restauração nos corações deles, na mente também, um processo de também confiarem no Senhor. E na Bíblia mostra que o Senhor teve que mudar a rota, porque ele precisou restaurar algumas coisas no povo, o coração, a mente. Porque o Senhor percebeu que se o Senhor desse a terra ali no momento, eles não iam saber administrar. Eles não iam cuidar realmente da terra que o Senhor estava dando. Eles não estavam preparados para receber. E
Aquelas pessoas saíram do Egito com o coração cheio de amarguras, cheio de pecado, cheio de idolatria. E o Senhor viu isso. Então eles precisavam ser curados, libertos e restaurados para que eles pudessem ter a terra prometida. E o que eu quero te dizer é que Deus está preparando algo para você. Deus quer que você viva algo diferente na sua vida. E Ele quer que você veja isso. E porque tem uma terra nova para você, coisas novas para você aproveitar. Mas para isso você tem que decidir. Você vai ter que decidir, você tem que fazer essa decisão. Porque você tomando essa decisão, algo novo vai acontecer. E o Senhor vai notar isso. E esse é o convite que o Senhor faz para você essa noite. Para você viver um novo dele para a sua vida. O novo de Deus é o hoje. E é com essa idade que você tem hoje. Você tendo 14, 16, 30, 40 anos, não sei. Amém? Será que eu posso orar por você? Se você pudesse colocar de pé, fechar os seus olhos. Eu creio que o Senhor falou com você nessa noite. Eu sei que você tem seus sonhos, você quer conquistar certas coisas na sua vida para esse tempo ou agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito. Nós te agradecemos, Pai, por o Senhor ter falado conosco até aqui. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus que a sua palavra, Pai, possa entrar em nossos corações. Que o nosso coração seja como um bom solo, que está prestes a receber a sua semente. Senhor Deus, eu peço que essa semente entre em nossos corações ao ponto de gerar transformações de atitude, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor tem falado conosco. Talvez alguns fazem dias, alguns fazem meses, talvez anos, sobre algo que o Senhor quer fazer na vida dele, na vida dela. Ou algo que o Senhor está chamando ele ou ela para participar do seu plano, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ajude a entender essa realidade do Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para viver isso, para a gente compreender isso. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor nos encha de ousadia e coragem para falar da sua palavra no meio dos nossos familiares, para que a gente possa ser mais dependente do Senhor no meio das nossas dificuldades, no nosso dia a dia. Eu peço, Pai, que a gente possa depender totalmente e ser obediente à sua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu peço que essa palavra possa trazer uma transformação, Pai, no nosso coração e na nossa mente. Em nome de Jesus, nós desejamos viver algo novo, algo diferente, em nome de Jesus. Amém? Será que você pode aplaudir ao santo nome de Jesus? Amém. Eu quero convidar a irmã Cida e a irmã Noemi. Noêmia, isso, perdão. Queria convidar a senhora para nós ir lá na casa da dona Mercedes. Essa noite Deus falou muito comigo. Quer para a gente ir lá visitar ela, levar um bolo e fazer uma visita a ela, porque ela está precisando. A senhora vai lá e vai visitar ela? Então, sim, aí a gente vai lá de manhã, aí a gente leva um bolo, aí ela pega, a gente chama ela, né? Vamos ver o que ela vai falar. Mas a senhora não tem medo de ir lá, os cachorros é bravo? Não, a gente ora, né? Porque a gente tem que levar o evangelho para as pessoas. E aí, nós chegando lá, nós ora e vamos lá.
falar com ela, porque ela tem que vir para a igreja, porque ela está afastada da igreja. Depois que o esposo dela faleceu, ela se afastou da igreja, então nós temos que trazer ela para a igreja. Sim, verdade. Faz tempo, né, que a gente não veja, né? Aí, quem sabe, a senhora foi lá, né, conversou com ela, né? Sim. Aí ela pode... A gente pode ir lá, né? Aí, chegando lá, a gente bate palma, né? E aí ela vem atender nós. Aí ela veio lá no portão, o dia que eu fui lá, ela veio lá na janela e aí falou comigo. Aí ela me chamou para tomar um café, a gente foi, aí falamos da palavra de Deus para ela, porque a gente precisa levar o evangelho. Mas ela falou para a senhora o motivo dela estar afastada, dela estar triste? Sim, porque ela está triste, porque o esposo dela faleceu, né? E aí eu falei para ela que Deus estava chamando ela de volta. Ainda ela até falou assim, irmã, como é bonita a palavra de Deus, eu já tinha até esquecido, mas eu levei a palavra do Senhor para ela. Nossa, que bom, né, que ela aceitou, né? Sim, e ela ficou muito feliz, então vamos lá fazer uma visita a ela, né? A gente leva um bolo, aí a gente toma um café, fala com ela e vamos levar a palavra do Senhor, porque a gente, nessas horas muito tristes dela, porque ela estava de cama, ela teve depressão porque o esposo faleceu, né? Então aí ela se afastou, ela falou mesmo para mim que não tinha nem ânimo mais para ir para a igreja. Então a gente tem que levar ela de volta para a igreja. Nossa, que bom, né? A senhora fez o bolo, tomou o café? Sim, né? A gente ficamos lá, conversamos e falamos da palavra do Senhor, né? Porque a única coisa que a gente tem que agora é falar é a palavra do Senhor. Sim. E a Bíblia fala que nós temos que falar a palavra do Senhor. E no Salmo 32:8, né? Nós temos que falar da palavra dele e buscar então, mais. Depois que a senhora foi lá, né, a gente ficou sabendo, né, que ela foi, participa, né? Diz que ela está participando agora com os pastores, né? E está levando muitos jovens e adultos, né, para a igreja, né? Senhora de idade, né? Ela está levando. Então, e vamos então, irmã, para a igreja? Já está na hora. Amém. Essa peça que as irmãs acabaram de compartilhar conosco é para mostrar que a palavra do Senhor está escrito em Salmo 32:8. Está escrito que instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Que nem a pregação que elas colocaram aqui para nós, de que o Senhor ele vai te dar instrução. O Senhor ele vai te dar talvez uma mensagem para você levar para uma pessoa que está precisando. E se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, talvez aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra, ela vai ser alcançada pelo Evangelho. Amém? Queria finalizar esse encontro de jovens, segundo encontro de jovens, com uma oração. Se você puder fechar os seus olhos, curva a sua fronte. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Obrigado, Pai, pelos jovens que aqui o Senhor trouxeste, Pai. Foi o Senhor que escolheu cada um deles para estar aqui hoje, Pai. Algo foi gerado no coração deles, Pai. Que o Senhor, Pai, possa dar crescimento para essa semente que foi lançada. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai, coloque a sua mão poderosa em cima de cada jovem, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor envie o seu anjo, Pai. Anjos de fogo acamparem ao redor de cada jovem, Pai. Livra eles, Pai, das más amizades, Pai.
amigos falsos, Pai, que o Senhor possa, Pai, colocar para correr, Senhor. Que o Senhor possa colocar verdadeiros amigos, Pai, que tenham vontade, Pai, de buscar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar e te agradecer, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, esse mês de junho deles, Pai. Que eles venham, Pai, a sentir, Pai, a tua presença, Pai, e buscar o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.